Ouça agora Vivendo na Palavra, o seu podcast diário com o reverendo Wellington Augusto, da Igreja Presbiteriana de Brusque, Santa Catarina. Hoje, sexta-feira, 7 de maio de 2021, leia Lucas capítulo 13, versículos 1 ao 5. Temos aqui a absoluta necessidade de arrependimento. O assassinato dos galileus mencionado nestes versículos iniciais é um acontecimento sobre o qual não temos muita informação exata. Os motivos daqueles que o relataram a nosso Senhor são deixados à especulação. De qualquer modo, deram-lhe oportunidade de falar-lhes sobre suas próprias almas, uma oportunidade que nosso Senhor aproveitou muito bem. Ele lançou mão desse acontecimento conforme era seu costume e utilizou-o de maneira prática. Ele exortou seus informantes a examinarem seus próprios corações e a pensarem a respeito de seu estado diante de Deus. Parece que ele pretendia dizer, abro aspas, que importa se aqueles galileus morreram subitamente? Em que isso é importante para vocês? Considerem seus próprios caminhos. A menos que se arrependam, vocês também perecerão. Fecho aspas. Chamo sua atenção em primeiro lugar, pois devemos observar nestes versículos que as pessoas se mostram mais dispostas a conversar a respeito da morte de outros do que a respeito de sua própria morte. Queridos, o assassinato daqueles galileus provavelmente era assunto comum das conversas diárias em Jerusalém e toda a Judéia. Podemos crer que todas as circunstâncias e particularidades do acontecimento estavam sendo constantemente discutidas por milhares de pessoas que nunca pensavam acerca de sua própria morte. O mesmo acontece hoje. Um assassinato, uma morte repentina, um naufrágio, um acidente de carro absorverão completamente os pensamentos de muitos e estarão nos lábios de todos com os quais nos encontrarmos. No entanto, essas mesmas pessoas detestam falar sobre a morte delas mesmas e sobre suas esperanças referentes ao mundo do além-túmulo. Assim é a natureza humana em todas as épocas. No que se refere a assuntos espirituais, as pessoas estão mais dispostas a falar sobre a situação dos outros do que sobre a delas mesmas. O estado de nossa própria alma deve sempre ser nossa primeira preocupação. É eminentemente verdadeiro que o cristianismo autêntico começa em nosso próprio coração. O homem convertido sempre pensará primeiramente a respeito de sua própria vida, coração, pecados e castigo. Ele ouve acerca de uma morte súbita, dirá a si mesmo, abro aspas, estaria preparado se tivesse acontecido a mim, fecho aspas. Ele ouve a respeito de um crime terrível ou do assassinato de um ímpio, dirá a si mesmo, abro aspas, meus pecados estão perdoados, arrependi-me de todas as minhas transgressões, fecho aspas. Ele ouve falar de um homem mundano que vive em excesso de pecado, dirá a si mesmo, abro aspas, quem me tornou diferente? O que me impediu de estar naquela mesma situação, senão a livre graça de Deus? Fecho aspas. Queridos, procuremos sempre ter a mesma maneira de pensar. Devemos sentir terna piedade e compaixão por todos aqueles que sofrem violência e foram tirados deste mundo por meio de uma morte súbita. No entanto, jamais nos esqueçamos de examinar a nós mesmos e aprender sabedoria de tudo o que acontece aos outros. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua sexta-feira, que Deus abençoe o seu final de semana. E a você, mamãe, que este domingo será comemorado o seu dia. Muitas felicidades e que Deus abençoe sua vida grandemente. Graça, favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, castigo merecido que Ele não me deu. É isso que sustenta todo meu viver.
consigo.